vamos começar com os sinais físicos da unha. Vamos lá. Sinais físicos da unha. Então, só para começar a entender a largura e o comprimento da placa ungueal, tá? A orientação do eixo mais longo da placa e o comprimento do leito definem a forma da placa. Se ela é retangular ou longa, ou se ela é quadrada ou curta. Isso é determinado pela matriz, determina uma placa estreita ou uma placa mais larga. Então, qual que é a forma da placa ungueal das mãos e dos pés? Então, é de acordo com o tamanho da matriz. A gente vai ter uma placa ungueal mais longa, esse aqui é os dedos das mãos. Geralmente a matriz está aqui, é um pouquinho mais longa do que os dedos dos pés, porque a matriz dos dedos dos pés ela é um pouquinho mais larga. Então as unhas são mais largas. E a curvatura da unha? A curvatura da unha fisiológica, se você olhar para a sua unha de frente, você vai perceber que a curvatura fisiológica ela é convexa. Isso é normal, isso é curvatura transversa. Esse grau de arqueamento depende do grau de arqueamento da matriz, que é responsável pelo eixo transversal da placa. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer aplainar a placa ungueal porque ela está hipercurvada e entrando dentro da pele. E aí a gente encaminha, por exemplo, para a podologia usar a órtese. Essa órtese, ela deve ser posta mais na região proximal do que a distal, porque eu tenho que compreender que eu tenho que abrir também a região da matriz, porque o arqueamento também está na matriz, não só na placa. Se você usa só na região distal, você vai abrir a placa e dali a pouco, ao parar de usar a órtese, porque você usa em sequência 2, 3 meses e às vezes até mais, ela volta a curvar. Então isso é importante saber. E esse arqueamento também depende do osso subjacente, que influencia a forma da placa. Então vai ter vários casos que o paciente vai usar a órtese e a unha vai abrir. Vai parar a órtese e a unha vai fechar, mesmo pondo no lugar, colocando ela, alojando ela no lugar certo. Às vezes, isso é uma exostose óssea. Então tem uma pontinha do osso, um calo ósseo ali na frente, e a curvatura da unha dobrou e abraçou esse osso. Ou seja, se você não abrir e lixar o osso e desbastar o osso para deixar aquela superfície plana, ela vai fechar, vai estar fechada, você vai abrir com a órtese, vai tirar e vai fechar. Então é importante, nesse caso, pedir um exame de imagem. Então, só para lembrar que essa curvatura convexa, ela depende tanto da matriz quanto de onde ela repousa, que é o osso. Então tem que prestar atenção nessa, se tiver uma hipercurvatura, o que será que pode estar acontecendo? A placa ungueal também, ela é convexa no sentido longitudinal. Olhando ela dessa forma, o sentido longitudinal ela é convexa. Isso é de acordo com a inclinação do leito. A inclinação do leito determina o grau de curvatura do eixo longitudinal da placa. Na unha da mão, ela é um pouco menos convexa do que na unha do pé. Isso acontece porque a última falange das unhas dos pés são um pouco mais curtas. Então, unha da mão, unha do pé. Se você deixa a unha da mão crescer, você vai ver que ela tem essa convexidade. As placas das unhas das mãos refletem a morfologia alongada e achatada da falange. Então, o osso da falange das unhas das mãos ele é mais alongado do que o do pé. O do pé é um osso mais curto. As placas mais curvas sobre os dedos dos pés refletem os ossos mais curtos. Então, ela curva. E ela curva também, às vezes, devido à alteração do tendão. E aí, se o paciente ainda começa a pisar na região de polpa, na região bem em frente à unha, é aí que ela curva mesmo. Então, prestar atenção na convexidade da placa ungueal, tanto transversal quanto longitudinal. É normal. Vamos lá para os sinais físicos das unhas. Vamos falar na modificação da configuração, na modificação da superfície, na modificação da própria placa ungueal, dos tecidos perioniquiais, da consistência da unha e da cor da unha. Então vamos lá, modificação da configuração da unha. É claro que a gente começa com o nosso clubbing, ou unhas hipocráticas. Esse nome é dado por Hipócrates. Lá no comecinho, o pai da medicina, ele descreveu clubbing ou unhas hipocráticas. É um aumento tanto da curvatura transversal, mais do que o normal, óbvio, quanto da curvatura longitudinal. Acontece uma hipertrofia do tecido mole, edema, infiltração da polpa digital e hiperplasia do tecido fibrovascular dérmico.
A fisiopatologia é uma vasodilatação ungueal com aumento de fluxo sanguíneo e em alguns locais ocorrendo microinfartos e alteração também do tônus vagal. Ele tem alguns sinais. Existe um sinal quando você junta um indicador com outro, que é uma janelinha. Isso é comum quando criança você brinca com aquela janelinha. E esse sinal, quando ele se perde, a janela perdida do Clubben, chama sinal de Charmont. Existem outros sinais, o sinal de Lovivond, que é um ângulo que você faz entre a última falange e a placa ungueal. Normalmente esse ângulo é menor que 160, no Clubben é maior que 160. Existe o sinal de Kurt, que é o ângulo que você faz entre as duas últimas articulações. Aqui, a articulação anterior e a distal, né? A média distal, que é normal em pessoas normais, menor que 180, no Clubben maior que 160. Então, esses são alguns sinais do Clubben. Mas só a clínica, com aumento da curvatura, tanto transversa quanto longitudinal, você já define o Clubben. Ele acontece em quais situações? Doenças cardiovasculares. Essas doenças cardiovasculares ocorrem muito, principalmente a congênita. Não é muito fácil da gente ver, não. Porque o bebê, por exemplo, tetralogia de Fallot, quando o sangue passa do átrio direto para o ventrículo sem receber oxigenação pulmonar. Então a criança já nasce com Clubben, tanto nas unhas das mãos quanto nas unhas dos pés. Só que esse paciente ele tem que ser tratado muito rápido. Ele tem que fazer a cirurgia dele muito rápido. Então nós, não dermatologistas, nós não vemos muito essa doença congênita. Mas acontece, a criancinha já nasce com um Clubben nas mãos, que já sugere que exista essa tetralogia de Fallot. E se não consertar cirurgicamente rápido, a criança acaba morrendo. O que a gente mais vê mesmo são as associações do Clubben com doenças adquiridas. A principal são as doenças broncopulmonares, as neoplasias pulmonares. Então a gente vê muito mais isso. As infecções crônicas, os abscessos, tanto do pulmão, as tuberculoses, as bronquiectasias, as doenças primárias, fibrose pulmonar, fibrose cística, sarcoidose. Algumas doenças cardiovasculares, por exemplo, é bem interessante isso. Aneurisma da aorta. Faz lá um aneurisma, você vai ver o Clubben em uma mão. Quando você vê o Clubben só nos pés, ou em uma mão, ou em outra, ele sugere o local onde há problema, onde tem um aneurisma, onde tem uma obstrução. É bem interessante. Quando a gente falar de doenças sistêmicas, vai chamar muita atenção do Clubben e suas localizações. É descrito também o Clubben nas doenças gastrointestinais, desordens inflamatórias do intestino, câncer, infestações, desordens do fígado, hepatites crônicas, cirrose e infecções adquiridas, HIV, na sepse por doença arterial, na paquiodermoperiostose, que é uma doença hereditária, na endocrinologia, com a síndrome hipertrófica osteoartropática, isso até a gente falou na prova de TED, a doença, o Clubben secundária à doença da tireoide, e acontece muito também dela ser idiopática, sem causa definida. Então, já veio o paciente aqui, já tive um paciente médico, ele chegou aqui com todas as investigações possíveis, ele já tinha se investigado tudo, não tinha nada. E aí ele chegou, mas pelo amor de Deus, eu tenho que ter algo. Não tem, é idiopático. Chega uma hora que não tem mesmo. Enfim, Clubben. Agora, a coilonique é ao contrário do Clubben, que tem um aumento da curvatura, a coilonique é ao contrário. Ela faz uma reversão da curvatura. Ele dá esse aspecto côncavo ao dorso da unha, a forma que a gente chama de unha em forma de colher, tá aqui. Ó. Ela dobra para cima. A fisiopatologia seriam alterações de partes moles, atrofia do leito por hipóxia, hiperceratose do leito ou pressão local. Causas: psoríase, onicomicose pode causar, doença ocupacional. Em criança pode ser fisiológico. Eu já peguei muita criança também com anemia fazendo a coilonique. Tem que esperar a placa ungueal trocar e o leito voltar à sua posição normal. Para a placa voltar à sua posição normal, aqui é a coilonique, a reversão da curvatura. Chama unha em colher porque ela faz aquele côncavo, né? Bem no meio aqui, a reversão da curvatura, aqui por e a reversão da curvatura. Agora, de novo, voltando, a hipercurvatura transversa da placa ungueal. O que a gente mais conhece na hipercurvatura transversa da placa ungueal é o unha em pinça. Todo mundo, unha em pinça, unha em pinça, unha em pinça. Mas morfologicamente existem 3 tipos clínicos. A unha em pinça,
também chamada unha trompete, porque às vezes ela fecha totalmente. Unha ômega, unha com stringens. A unha telha e a unha plicata. São nomes diferentes para 3 tipos clínicos, então a classificação é morfológica, para o aumento da curvatura transversa. E tem várias causas, pode ser hereditária, trauma, presença de osteófitos, avulsões repetidas das unhas, trauma da falange distal, dermatoses, como por exemplo a psoríase ou onicomicose distrófica. A unha em pinça. A unha em pinça, ela tem uma hipercurvatura, ela vai aumentando a curvatura ao longo do eixo longitudinal, que se estende da região proximal para a região distal. Então, observe aqui, a região proximal ela é mais larga do que a região distal. Conforme ela vai andando para frente, ela vai aumentando a sua curvatura. Então, essa é a unha em pinça. A unha em telha, não. A unha em telha, ela tem uma curvatura com grau menos severo, mas ela tem o mesmo comprimento desde a base até a região distal. O que é interessante na unha em telha é essa segunda foto aqui. O que acontece? Quando você olha para frente dela, você vê pele. Quando isso acontece, e ela curvou por quê? Seria interessante a gente sempre solicitar na unha em telha um exame de raio-x, porque geralmente é exostose óssea que tem ali embaixo. E mesmo se você começar a abrir essa unha, ela vai voltar a curvar. E a unha plicata é como se fosse um grampo mesmo, grampo de grampeador. Ela é reta e dobra num local ou em outro. Então, hipercurvatura da lateral da placa ungueal com pouca interferência na morfologia do tecido subungueal. Então, ela é um grampinho. Olha aqui, ela é lisa aqui em cima e ela curva aqui embaixo. É óbvio que deve doer pra caramba, né? Porque olha o aumento da curvatura, a pessoa pisa nisso e joga a pressão, o peso do corpo. Então dói pra caramba. Geralmente, esses aumentos de curvatura, eles são tratados cirurgicamente, todos eles. Tenta abrir, tenta, óbvio, sempre tentar primeiro o tratamento conservador para depois cair para o cirúrgico. Mas geralmente, principalmente unha em telha, se tem comprometimento ósseo, não vai adiantar fazer tratamento conservador. Continuando nas modificações da configuração, doliconíquea são unhas longas e estreitas. Em pacientes longilíneo, paciente alto, grande, magrelo, ele tem a unha longa, o dedo longo. Ocorre nos eunucos, no hipopituitarismo também. A braquioníquea já é tudo curtinho, tudo pequenininho. Ocorre muito, é comum, não é incomum não. Vira e mexe, você vê alguém aí com braquioníquea. É uma herança autossômica dominante. A largura do leito e da placa é maior que o comprimento. Então, observe aqui essa foto, que interessante. O mesmo paciente, os 2 dedos. O dedo da esquerda, ele é longo, o osso longo. O dedo da direita, o osso curto. Então, a largura do leito e da placa é maior do que o comprimento. É mais comum nos polegares, tem o apelido de dedos em raquete. Isso ocorre devido a um fechamento prematuro das epífises ósseas. Aí associações com várias alterações. Eu brinco muito, retardo mental eu boto em primeiro lugar. Eu já peguei vários alunos que têm essa braquioníquea, aí a gente fica de brincadeira com eles. Enfim, é devido ao fechamento prematuro das epífises ósseas. Aqui, a largura do osso, da placa ungueal, é maior do que o comprimento dela. Não é uma situação incomum. Essas fotos, as 3 aqui, são de meus ex-alunos. Eu não vou falar quem são, mas são de 3 ex-alunos. Enfim. Unha em garra ou unha em bico de papagaio. A hipercurvatura simétrica da margem livre das unhas das mãos simula um bico. Parece um bico de papagaio aqui, ó. E das unhas dos pés, ela cresce em forma de garra. Olha aqui essa última foto. Ocorre o uso de salto alto, sapato apertado, associado a hiperceratose e calosidades nos pés. Nas mãos ocorre muito porque o osso, às vezes eu tenho um paciente que ele perdeu o finalzinho do osso, teve um traumatismo, e ele perdeu. Então a unha não tem apoio. A hora que ela chega lá, ela acaba curvando. Deixa eu mostrar esse paciente. Aqui. Ele perdeu 1/3 da última falange. E aí o que aconteceu? A unha dele começou a crescer e dobrar. E ela já estava entrando aqui na pele, ó. Essa cirurgia, eu acho que a Natália estava comigo de Manaus, quando a gente viu esse paciente. Tenho a impressão que essa foto até é da Natália. Foi curvando e entrando na pele. Quer dizer, estava passando a pele e já ia pegar o osso. Por quê? Porque ele perdeu o suporte ósseo.
Então, isso acontece, chama unha em garra. Geralmente, o engarra é mais visível em forma de garra nos pés e nas mãos é mais visível em forma de bico de papagaio. Quarta unha do dedo do pé curvada. Ah, existe isso, existe. Uma doença congênita, que não é doença, uma alteração congênita com herança autossômica recessiva, geralmente bilateral, dá num pé e dá no outro. Perda do suporte tecidual da unha, levando essa hipercurvatura. Todas retinhas e a quarta unha curvada. Existe. Microníquia, tudo pequenininho, leite e matriz diminuídos de tamanho. Ela pode se associar a alguma síndrome aqui, ó, sindrômico, síndrome de Turner. Pode se associar a trauma, o cara traumatizou e a unha começa, machucou a matriz, machucou a leite, começa a produzir uma unha pequenininha. Ou pode estar presente até o nascimento, ser um defeito genético. Macroníquia, tudo grande. Leito e matriz aumentados de tamanho. São isolados ou em associação. Ocorre na esclerose tuberosa, nas megadactilias, como a von Recklinghausen, na síndrome de Proteus, na síndrome de Maffucci, Klippel-Trenaunay-Weber. Pode acontecer, ela parecer grande a unha. Existe também a duplicação da falange distal, então são dois ossinhos, e quando você vê, ele acompanha esse alargamento digital, aí você vê essa unha bipartida ou fissurada, geralmente são dois ossinhos, isso o tratamento é cirúrgico pela ortopedia. Unhas em usura. São as unhas gastas de arranhadores crônicos. Eles coçam tanto que a unha fica fina e brilhante. A associação com pacientes atópicos, eritrodermia crônica, distúrbio obsessivo, doenças ocupacionais e trauma. Com unha e usura, aquela unha fininha. Onicoatrofia. A atriz está morrendo, o leito está morrendo, mas não morreu ainda. Então ela vai produzir uma unha com redução do tamanho e da espessura. Começa a aparecer onicorrexis, acontece muito no líquen planungueal. Onicorrexis, a unha começa a fazer crumbling ou fragmentação da unha, fendas distais. Isso ocorre por distúrbio adquirido ou congênito. É comum, muito comum no líquen planungueal, a onicoatrofia, e que pode evoluir para anoníquia, ausência da unha ou parte dela. Olha essa segunda foto que interessante. O que acontece? Quando vai morrendo, aqui nessa segunda foto, a matriz já não produz a placa ungueal. Aí só tem a película do leito. E mesmo assim, na sua região distal, já está se perdendo os sulcos distais. Daqui a pouco começa a se perder o sulco, as dobras laterais, porque não tem unha para demarcar território e acaba perdendo tudo. Aqui na primeira foto, ó, só com uns restinhos de unha ali numa lateral e na outra. Na última foto, sem unha. Essa é a anoníquia. Onicogrifose. São placas ungueais opacas, espessadas, um leito hiperplásico em forma de chifre de carneiro. Causa principal que eu vejo na minha experiência ocorre muito nos idosos. Paciente demente, não tem ninguém que cuida, mas pode ocorrer na ictiose, nos pênficos, na própria psoríase, na onicomicose, na sífilis, é descrita em trauma, sapatos apertados, elefantise. E aí a onicogrifose, esse espessamento da unha, e aí assim, dá chance e dá abertura para entrar onicomicose, para entrar onicobacteriose, enfim, paciente diabético, para fazer infecção ali tá facinho. Isso tudo pode gerar, dependendo do paciente, até uma osteomielite, de acordo com o aprofundamento desses micro-organismos. Aqui, ó, onicogrifose, nessa foto. Essa foto de segunda foto parece realmente o chifre de carneiro, de tão endurecida para cortar isso. Isso a gente encaminha para o podólogo fica com esse paciente com substâncias para tornar queratolíticas, para tornar aquele macio, para conseguir fazer o corte. Essa última foto, olha que linda, uma unha ostrácea, né? Parece uma bem bonito, ela vai fazendo isso. Quer dizer, bonito para mim, né? O que eu acho bem legal esse tipo de alteração. O paciente, coitado. E dói. O paciente não consegue usar um calçado. Infecção aqui, oportunista, tanto na unha, quanto entre os dedos, quanto nos pés. Então, essa é a onicogrifose. A paquioníquia também é um espessamento. Agora, ela é um espessamento e hiperplasia dos tecidos ungueais que altera a consistência da placa e se torna dura. Essa alteração da consistência, ela vem desde a matriz na paquioníquia. Ela fica dura e grossa do começo até o fim. A onicogrifose, não. Vai acumulando unha, ela fica grossa e dura, mas às vezes ela tem onicólise. Essa é muito mais dura. Ela pode acontecer na paquioníquia congênita, que é o mais comum.
quer dizer, a paquionica congênita não é uma doença comum, mas quando tem paquionica congênita, obviamente tem alteração das unhas. Ocorre na psoríase, pode ocorrer na ptiríase rubra-pilar, nos eczemas, nas onicomicoses. Na paquionica congênita, a gente sabe que tem dois tipos. Tipo 1, que é de Jadasson Lewandowski, e tipo 2, de Jackson Lauer. Eu não vou entrar explicando quais são as alterações dominante e recessiva. Mas o que acontece geralmente é que nessas duas paquioníqueas há hiperceratose subungueal e palmo plantar também. Na paquioníquea congênita tipo 1, o acometimento, a hiperceratose subungueal, ocorre em até 69% dos casos. É muito comum. As ceratoses palmoplantares são muito mais exacerbadas. Ocorre ceratose pilar, folicular dos joelhos, cotovelos, leucoceratose. Pode haver algumas outras alterações. Na paquioníquea congênita tipo 2, ela é similar, mas a ceratose palmoplantar é menos grave. Tem uma rouquidão característica, cabelo desalinhado, sobrancelhas protuberantes, cistos. Então, vou apresentar aqui um caso de um paciente com cistos epidérmicos, uma ceratose plantar que não é tão exacerbada, essa paquioníquea congênita tipo 2, e a alteração das unhas das mãos e dos pés. Não tem muito o que fazer na paquioníquea congênita. Aqui, esse primeiro caso aqui, paquioníquea congênita nas mãos, olha a ceratose ao redor das unhas, a extrema ceratose plantar, aqui na língua, a ceratose aqui na leucoceratose aqui, a ceratose pilar. Aqui outro caso, nas unhas tanto dos pés quanto das mãos. Aqui uma foto de dermatoscopia de uma paquioníquea, ela é bem espessa, desde a região de matriz até a região distal. Agora vamos falar da modificação da superfície da unha, em cima. A gente vê demais, né? Os sulcos longitudinais. Os sulcos longitudinais, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são fisiológicos. Por quê? Porque lembra que eu falei ontem que se você tirar a unha e jogar fora, o leito é estriado? A unha, quando diminui a sua espessura, adquire a forma do leito onde ela repousa. Então a unha fica estriada e isso acontece conforme a idade vai chegando. Então eu costumo dizer para o meu paciente, a pele não envelhece, o cabelo não envelhece, a unha também envelhece. Quando ela diminui a espessura, ela adquire a forma do leito e ela fica estriada. Essa é uma queixa super comum, porque a mulher, ela quer adornar, ela quer passar o esmalte. E como uma unha não é uniforme, é toda estriada, esse esmalte não fica 2, 3 dias. Então ela vem muito no consultório por conta das estrias, querendo voltar com a uniformidade dela. A gente consegue, só que isso demora muito. Então a gente usa alguns subterfúgios, a gente usa esmaltes preenchedores, enfim, isso aí lá na frente, na síndrome das unhas frágeis, a gente vai falar sobre isso. A onicorrexe se chama onicorrexe o conjunto de sulcos paralelos e longitudinais. Então, várias estrias juntas recebem o nome de onicorrexe. Eu tenho muitas estrias, várias juntas têm esse nome, onicorrexe. Sulcos paralelos e longitudinais. Superfície da placa é áspera e pode haver no final dela a divisão da borda livre, fazer uma fenda. Também é comum. Agora, existe também o sulco longitudinal único. Geralmente é por tumores, como o cisto mixoide, fibromas, a doença de Bowen, o carcinoma espinocelular. Eles fazem uma pressão na matriz que produz um canal longitudinal. Então, aqui, essas fotos todas são fotos da onicorrexe na síndrome das unhas frágeis. Uma situação comum, bem comum mesmo. E aqui são sulcos longitudinais únicos. Aqui, essa primeira foto aqui, ó, da esquerda, é devido a um carcinoma espinocelular. A segunda foto é devido a um tumor glômico. Você vê eritronique e logo depois um sulco. E fenda, nesse caso. Essa terceira foto aqui é devido a um cisto mixoide. Olha o sulco que ele provoca. Aqui é uma foto também, na quarta, do cisto mixoide, mostrando esse grande canal longitudinal. Aqui na quinta foto, olha o fibroma aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. Então, o sulco longitudinal único geralmente é por pressão da matriz, algum tumor. Prestar atenção nisso. Existe uma distrofia mediana da unha, que é um defeito longitudinal central nos polegares, que se inicia na cutícula e se estende até a borda livre. Tem algumas causas. Trauma, início de pterígio pode provocar isso, doença de Renault. Lembrando que
é chamado distrofia de Ehlers quando esse sulco longitudinal único no polegar é associado a trauma. Isso ocorre geralmente por ato de compulsão. Tem gente que tem esse tique aqui, ó, de ficar movimentando esse dedo aqui, ó. Ficar. Então, e é bem interessante observar ele quando você joga o dermatoscópio. Você vai observar um sulco longitudinal e bem demarcado, e nas laterais desse sulco você vai observar esse tanto de sulco aqui, ó, essas linhas menores transversais. Então, o sulco longitudinal bem demarcado, cheio de sulco transversal. Esse é cada momento que ele empurra a cutícula para trás. Isso é um tique, isso é uma compulsão. Na verdade, você tem que convencer o paciente a parar de mexer. Recebo muito paciente com isso. E aí você tem que convencer ele. Tem muito a ver com o psicológico. E além dos sulcos longitudinais, existem também os sulcos transversais. Esse sulco aí, ó, é o sulco de Bow, é um sulco transversal. Ele é bem interessante, ele reflete a redução temporária da matriz. Quando a depressão é abrupta, indica súbito ataque da doença. Então, o que acontece? Lembra que uma unha, para chegar da base dela até a região distal, ela demora 6 meses para crescer. Se esse sulco está aqui, como essa primeira foto aqui na frente, então aqui atrás a unha já está boa. Então, esse problema dele ocorreu 4 meses atrás, 5 meses atrás. Teve alguma coisa que aconteceu nesse tempo que fez o sulco, essa depressão abrupta, e agora a matriz está fabricando uma unha boa. Então, quando esse paciente chega nessa situação, não tem muito o que fazer. O pior já passou. O problema é quando isso fica se repetindo. Causas: doenças agudas, paronique, eczema, trauma, síndrome do túnel do carpo, faz muito suco de Bow, malária, deficiência de zinco, retinoides, hipocalcemia. Aqui, ó, essa foto aqui, essa última foto. Bom suco de novo. Então esse processo está se repetindo. O que será? Então você tem que investigar bem para saber o que vai ser. Aqui, novamente, o suco de Bow, mas a unha já vindo bem. Provavelmente essa paciente é caso de paroníquia. Nessa outra foto, olha que abrupto, que agressivo que foi. Quase fez uma onicomadese. Olha o suco de Bow aqui profundo, ó. Isso aconteceu 1 mês atrás. Então você fala, o que aconteceu 1 mês atrás, 2 meses atrás? Porque ela quer tratar isso. Só que a unha já está vindo boa. Isso aconteceu. E aí você repara, olha essa segunda foto. Ainda tem ausência da cutícula. Então provavelmente isso é alguma coisa que entrou aí para dentro. E pode se repetir, porque não tem a proteção. Então esse é o sulco de Bow, é o sulco transverso. Longitudinal, que não tem nome a não ser do por trauma, que é o de Ehlers, e o sulco de Bow, que é o sulco transverso. Pitching ou pitch, tanto faz. Unha pontada é um defeito na porção. Então, o que acontece? Lembra que onde a gente estava explicando que a porção mais proximal da matriz fabrica a superfície da unha? Quando esse pitch vem na superfície da unha, obviamente é um defeito da matriz. Por mais que você veja na placa unguial, você tem que pensar que um pitch, eu tenho alguma alteração lá na formação da unha, tá? Então, o defeito na porção proximal da matriz, que forma uma placa unguial coberta por pequenas depressões puntatas, semelhante a um dedal. Causa, isso cai em prova de título especialista, psoríase, alopecia areata e eczema. Eu já vi essa questão cair assim, ó. Causa, psoríase, alopecia, eczema. Alopecia, eczema e psoríase, era para você botar a ordem do que é mais comum. Então, aqui, pitch em psoríase, geralmente ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de mancha em óleo. Pitch na alopecia areata. Vamos mostrar. Ah, tá. Essa primeira foto aqui mostra o seguinte. Na formação da placa unguial pela matriz, as células elas têm que estar coesas. Para quando acontece o pitch, essas células elas não estão coesas, mas elas continuam sendo formadas. Quando a unha emerge da dobra proximal, como as células estão soltas, elas saem. E aí se forma o pitch. Esse é o pitch. Então, ele é um defeito lá da matriz proximal. Ok? Pitch aqui, ó, com estilhas hemorrágicas, a gente sabe que é um defeito de matriz, a gente tem que procurar entender o porquê que está formando esse tanto de pitch. Aqui, novamente, pitch com estilha hemorrágica, a gente tem que ver se tem alguma inflamação aqui em base, provavelmente tem uma inflamação lá na matriz. Pitch nas unhas frágeis também acontece. Pitch na onicomicose também acontece, quando essa onicomicose atinge a matriz.
Olha quantas lesões avermelhadas, alguma aqui um esboço de uma lesão amarelada, uma estilha hemorrágica e os pits. Então, esse conjunto já leva a gente a pensar em uma alteração inflamatória do leito. Aqui, novamente, ó, provavelmente é o mesmo paciente. Essa terceira foto, observa aqui a região de matriz. Olha essa região avermelhada aqui, que a gente chama de eritroníquea, e cheio de pit. Então, provavelmente eu tenho uma inflamação na matriz que está fazendo com que minha matriz proximal fabrique uma unha sem aderência das suas células. E quando a placa ungueal emerge, solta tudo. Essa última foto aqui, ó, é o pitch na síndrome das unhas frágeis. Não está bem descrito na literatura. Se Deus quiser, a gente vai estudando para fazer um artigo. A gente está estudando com a nossa aluna Louise, com a professora Iorizo, lá na Suíça. Ela convidou a professora Toshi para fazer esse trabalho também. Esse trabalho está ficando sensacional. As unhas frágeis. Em breve, se Deus quiser, a gente publica ele. E a traqueoníquea? Traqueoníquea são unhas rugosas. O que seria a traqueoníquea? Rugosidade e opacidade amarela acinzentada na superfície da placa ungueal que se torna quebradiça. Então, deixa eu explicar o que é a traqueoníquea. Olha essa foto aqui na região mais proximal, esses buraquinhos aqui, um aqui, outro aqui, cheio de buraquinho aqui em região proximal. A traqueoníquea seria o pitching exacerbado. Seria o pitch modificado por 100 vezes. Causas: idiopática, devido a uma má maturação da matriz. Deixa eu explicar a traqueoníquea, na verdade. Não vou nem levar em consideração muito esse texto. A traqueoníquea, ela tem 3 causas definidas. A traqueoníquea é um sinal físico, não é uma doença. A traqueoníquea tem 3 causas. Primeira causa, idiopática. Aí sim, quando ela é idiopática, ela é chamada síndrome das 20 unhas. A outra causa é por alteração dermatológica. Então, um líquen plano faz traqueoníquea, uma psoríase faz traqueoníquea, a alopecia areata faz traqueoníquea, então alguma causa dermatológica ou causa de agente externo. Tá? Então, aqui eu botei idiopática, congênita, familiar, exposição química, distrofia das 20 unhas, é a mesma coisa que idiopática, líquen plano, alopecia areata, psoríase, ictiose, então por alguma doença. Aqui é a traqueoníquea. Note essas fotos aqui, ó, esse quarto dedo, ó, o pitch aqui, Então, a traqueoníquea seria o pitching exacerbado. Quando ela é distrofia das 20 unhas, olha a frase lá embaixo. Quando o fisiológico não necessita tratamento, isso é o que está na literatura. Quando o fisiológico, geralmente em criança, não necessita tratamento. Espera lá pelos 12, 13 anos, ela volta ao normal, porque é uma má maturação da matriz. Porém, se o paciente te procura e você fala, não vamos fazer nada, não precisa, o paciente vai em outro médico, porque ele quer tratamento. Então, você tem que explicar que aquela matriz ainda vai maturar, mas você vai hidratar a unha, você vai usar selante, você vai não deixar com que essas células se percam. Então, trate sim, mas trate de uma maneira mais estética, explicando sempre para o seu paciente que a má maturação da raiz, ela vai chegar. Às vezes eu faço até a biotina, mas nem sempre. O mais importante é explicar e não deixar de fazer nada, não vou fazer nada, não precisa. Eu já tive pacientes que procuram outros médicos que querem sair do teu consultório com uma receita. Tá? Vamos lá. Aqui, novos casos de traqueoníquea. Note que as duas fotos, a esquerda e a do meio, elas são bastante exacerbadas. Quando a traqueoníquea é muito, muito exacerbada, provavelmente tem uma doença dermatológica atrás. A última da direita ali, ó, ela é bem mais tranquila. Isso, são todas crianças, tá? Isso tudo é criança. Provavelmente isso é uma má maturação da raiz. Olha essa traqueoníquea bem de perto. Olha a região da base da unha como é avermelhada, olha. E tem todo um comprometimento na pele. Então, provavelmente isso aqui é provocado por alguma alteração dermatológica. Na maioria das vezes, a traqueoníquea é em criança. Todos esses casos são crianças. Essas 3 fotos eu coloquei aqui, não é o mesmo paciente e nem a mesma unha, mas é só para você ver o que pode acontecer. Primeira foto, olha os pitchings. E começando um aumento de pitch em região mais proximal. A segunda foto já é um crubbing, uma fragmentação da placa ungueal, ela está descamando. E a terceira foto já é a traqueoníquea. Então, isso pode ir para lá, pode ir para cá, pode ser espectral também.
Onicosquisia, unha lamelar, é uma descamação da superfície da unha na região distal, uma separação horizontal e lamelar das camadas da porção distal e da placa ungueal, devido à dissolução do cimento intercelular. Ocorre em 20 a 30% das mulheres adultas, é uma queixa em consultório, porque a mulher que usa esmalte, ela bota esmalte, o esmalte descama porque a unha descama. Porque não tem cimento. Geralmente, a onicosquisia ela está relacionada com a diminuição ou a ausência da matriz. Isso acontece também com o passar dos anos, quando a gente vai ficando velho, a matriz tende a diminuir. E ela começa a diminuir do quinto dedo para o primeiro. O primeiro geralmente não diminui. Lembra que só tem duas falanges, ele é muito mais irrigado, a matriz aqui ganha muito mais nutriente. O quinto dedo começa a diminuir. Se você olhar agora a sua matriz, eu já não tenho matriz no quinto dedo. Então, daqui a pouco, a minha unha começa a estriar. Então, é uma modificação fisiológica. E aí, às vezes, você tem que fazer a função que a matriz não faz mais. Ela mantém as células coesas e coladas em região proximal, mas em região distal, não. Então, você tem que conseguir essa coesão com medicações, e enquanto você não consegue essa coesão, você tem que manter ela selada. Vai usar, é como o cabelo ponta dupla, não usa silicone. Aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Aqui, onicosquisia, ó, só de você ser mulher, o gênero feminino já é causa de onicosquisia. Trauma repetido, umidade. Aquela mulher que vai lá, lava a louça, aí vai lá, faz a comida, vai pro fogão. Fica úmido e quente, faz onicosquisia. Uso de detergente, solvente, líquen plano, etretinato, hipotiroidismo. Aqui é a onicosquisia com uma fenda distal, ó. Aqui a onicosquisia, essa descamação lamelar, sempre na região distal. Começa a reparar que na onicosquisia, geralmente você não tem, ou tem muito diminuída a lúnula, que é a matriz visível. Aqui uma onicosquisia novamente. Euconixes. Euconix é um ponto erosado, geralmente em região proximal, que conforme a unha vai andando, ele vai se movendo. Então, ponto erosado na placa ungueal proximal, atingindo a lúnula, que com o crescimento da lâmina move-se distalmente. Causa, geralmente a maior parte da condição é trauma, mas doenças inflamatórias também podem provocar euconix, como a psoríase, o líquen, a doença de Reiter, o uso de etretinato. Aqui, uma euconix, e aí vai passando o tempo, o paciente vai vindo, vai modificando. A euconix, ela vai andando. Então, esse ponto erosado, bem localizado, bem focal, chama euconix. Tá vendo como a nomenclatura da unha é um pouco diferente? Sinal físico da placa ungueal. Pterígio dorsal. Pterígio dorsal é lesão cicatricial, ponto final. Quando chega um pterígio, não tem muito o que fazer. Você vai observar a dobra proximal. Ela se perde. Quando ela se perde, isso acontece porque a matriz atrofiou e, consequentemente, atrofiou o leito. Então, forma uma banda fibrótica, forma uma fibrose entre matriz e leito, aí dali não nasce mais unha. Não tem como reverter esse quadro clínico. Geralmente tem uma doença que chama líquen, e se o paciente chega com esse tipo de lesão, com pterígio, você fala para ele que você vai tratar para não piorar. Mas melhorar aquilo não tem como, porque isso já é uma lesão cicatricial. Então ele faz essa banda fibrótica que leva à divisão da unha em dois fragmentos. O nome disso é pterígio. É chamado também em forma de asa, né? De um lado e de outro. Causa trauma, líquen plano, radiodermatite, pemphigoide cicatricial, doença enxerto hospedeiro, necrólise epidérmica tóxica, pênfigo foliáceo, vasculopatia diabética. Lá, cheio de pterígio. Aqui, o pterígio, você vai acompanhando a dobra proximal, você se perde aqui, novamente, acompanhando a dobra proximal. Não tem, a dobra proximal some, não tem como reverter. Aqui nesse cantinho, ó. Então, quando o paciente chega assim, tem que tentar correr, mas já é uma lesão cicatricial, não tem reversão do quadro. E existe também o pterígio ventral, que é o contrário. É o mesmo processo, começando já ao contrário, aqui na região de hiponíqueo, abaixo da placa ungueal, essa fibrosezinha. Na verdade, isso não é bem uma fibrose, é uma oblitera ao hiponíqueo, né? Oblitera a borda distal. Então, o que acontece nesses casos? A gente vê isso muito descrito. A causa pode ser, vou ler ali, congênita, adquirida, associada a doenças
do tecido conjuntivo, então a gente vê em descrição de artigo associada à esclerose sistema progressiva, ao lúpus e à hanseníase. Isso a gente acha muito. Mas pode ser idiopática. Então, o que acontece com esse paciente? Deixa eu passar próximo slide, que dá para ver melhor. O que acontece? Diminui a vascularização lateral e aumenta a vascularização central. Então, o leito vai embora. E ele vai embora e ele é inervado. Esse paciente ele não consegue cortar a unha curta, porque se corta, essa lesão dói. E aí eu já tentei, já tive paciente que eu fazia ácido, já tive paciente que eu fiz eletro, melhora. Tinha um paciente que ia lá na Santa Casa de 15 em 15 dias para passar o ácido. Melhora, só que ele volta. Porque não depende do local, depende da vascularização local e isso não tem como corrigir. Aí chega uma hora que o paciente cansa. Não vou ficar vindo aqui. Bom, você quer ver, você explica, fala: olha, isso vai melhorar, vai ficar uns 7 dias com casquinha, a casquinha vai cair, uns 7 dias a unha vai ficar bonitinha, depois começa a voltar tudo de novo. Então, assim, não tem muito o que fazer. Esse paciente vai conviver com isso e nunca vai ter a unha curtinha, porque se cortar dói. O nome disso é pterígio ventral. Onicomadese. Onicomadese é uma separação, é um surdo muito mais profundo. É uma separação espontânea, ela já solta da unha da região matricial. Suco de bo profundo que alterou no leito, então ela solta totalmente. Isso acontece muito devido à inflamação, à infecção aguda aqui nessa região. A gente vê muito onicomadese na retroníquea. Acontece muito, muito mesmo. Acontece em associação com dermatoses bolhosas, em viroses, virose mão, pé e boca. Essa alteração que a gente está vendo na foto é da mão, pé e boca. Geralmente, quando a gente vê um pouco mais tardio, tem alterações na. Deixa a moto passar, né? Tá passando. É porque aqui eu tô no consultório, o consultório é bem em frente à rua. Então, passa alguma coisa de vez em quando. Então, vamos lá. A mão, pé e boca, o ano passado, eu acho, a gente teve uma epidemia, assim, muita criança com mão, pé e boca. Mas aí, quando ela já vem dessa forma, a mãe traz, porque está apavorada, aí ela conta: não, teve uma vesículazinha, uma descamação aqui na boca, não sei quanto tempo atrás, porque a da mão só aparece depois, e aí não tem muito o que fazer, tem que esperar trocar a unha. É óbvio que você vai hidratar, você vai diminuir o pH local para não deixar entrar fungo nem bactéria, porque é óbvio que entra água aí dentro, você vai acelerar o tempo de crescimento da unha, fazer uma vitamina, uma biotina, enfim. Mas não tem o que fazer, tem que esperar a troca, e a troca demora. Essa unha não vai colar e vai ficar boa. Você precisa que ela vá embora para vir uma outra unha. A paronyite aguda, terapia com raio-x, trauma, ela ainda pode ser idiopática. Onicólise é o descolamento da placa ungueal em relação ao leito. Aí, onicólise é uma queixa super comum em várias alterações ungueais. Na onicomicose ela é comum. Na onicomicose, inclusive, ela segue as estrias do leito. A gente chama de onicólise subungueal em forma de estria ou em forma de raia, porque ela fica toda raiada mesmo. Ela segue a anatomia do leito. A onicólise, seguida de mancha em óleo ou mancha salmão. Onicólise por irritante, eczema faz onicólise. Trauma. Trauma é muito comum também. A mulher tem mania de ficar limpando a unha, enfiando pauzinho de laranjeira. Aí quando você vê uma onicólise, isso quem me ensinou foi o professor Baran. Quando você vê ela arredondada assim, ó, assim e assim, ou assim, uma toca passando. Geralmente é porque o paciente limpou. Ela passou o pauzinho aqui, passou o pauzinho, então acontece. Principalmente nas unhas frágeis. As unhas frágeis, ela está tão fragilizada que a coesão da placa ungueal no leito, ela não é muito forte. Ela é fraca. Aí você vem com o pauzinho para limpar e que descola mesmo. E aí faz infecção oportunista e vira um ciclo de um monte de coisa. Então, a onicólise também é muito provocada por droga, por medicação. Bleomicina, 5-fluoracil, retinoide, tetraciclina, indometacina, captopril, anticoncepcional, soralênico, clorpromazina, cloranfenicol, benoxaprofeno. Agora, onicólise, existe uma onicólise muito interessante. A paciente, eu tinha uma paciente assim, ela chegou no consultório e ela falava que quando ela usava esmalte vermelho, a unha ficava boa. Ela tirava o esmalte e via a unha boa. Era ela tirar o esmalte e a unha descolava.
E aí eu perguntei em qual condição que isso acontece. Ela tinha uma casa em Angra, ia para Angra no final de semana, e no final de semana ela tirava o esmalte, quando ela ia andar assim na lancha, ela via a unha descolar. Eu falei, ah, sério? Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que se eu biopsiar esse local da unicólise eu vou ter informação? Porque tem uma coisa, você vai biopsiar o leito, você vai provocar uma ferida que vai demorar meses para se cicatrizar. E aí eu lembro que eu enviei o e-mail para o professor Baran, falei, professor, vou ter informação, eu biopsio isso ou não? Ele falou, não biopsia, o tratamento dessa moça é o esmalte vermelho, ela tem onicólise pelo sol, a luz provoca, a placa unguial dela é tão fina que ela tem uma sensibilidade ao sol. E o tratamento dela é protetor solar, como não tem protetor solar para unha, é esmalte de cor escura. Olha que interessante, onicólise devido ao sol. Enfim, aqui ó, à esquerda, onicólise devido a uma bactéria. A segunda foto, onicólise devido a unhas frágeis. A terceira foto, olha esse eritema aqui na região proximal, ó, onicólise amarelada, psoríase. Essa quarta foto, olha a eritronique aqui, ó, a mancha salmão, onicólise devido a psoríase. A primeira foto de novo lá embaixo, olha essa ceratose subunguial, onicólise devido a onicomicose. Essa segunda foto, devido ao trauma de ficar limpando. A terceira foto, devido à bactéria, onicobacteriose, ela faz essa coloração esverdeada. A quarta foto, olha esse eritema, essa lesão em salmão aqui, ó, onicólise devido à psoríase. A última foto, devido à onicomicose. Enfim, a onicólise tem várias e várias causas. O duro é descobrir quem é que está provocando essa onicólise. Ceratose subunguial. Essa hiperplasia debaixo da unha, ela pode ser congênita do leito, ou na maioria das vezes, que é o que mais a gente vê, é uma hiperplasia epitelial subunguial devido a uma inflamação, por exemplo, a psoríase faz muito, ou uma infecção crônica local. A onicomicose faz muito. Há uma aglomeração de células escamosas, debris, ou aglomeração até de micro-organismos. E aí, cada ceratose subunguial tem uma característica interessante. Causa onicomicose, psoríase unguial, pitiríase rubra-pilar, eczema crônico, verruga. Às vezes a verruga se instala lá, você fala, o que é isso quando você vê verruga? Líquen unguial, algumas síndromes de Reiter, Cesarida, Arié, sarna norueguesa. Olha essa foto aí que interessante. Tem alguns buraquinhos aqui, ó. Isso aí é tunelização. Isso aí já é uma ceratose subunguial característica da onicomicose. Outras fotos. Olha essa segunda foto, a tunelização ali, ó. Isso aí você olha, você bate o olho, de tanto você vê, você bate o olho e fala, bom, esse aqui é clássico de onicomicose. Tem onicomicose aí, será que tem mais alguma coisa? Né? Essa terceira foto, ela amarelada, uma mancha em óleo, uma ceratose subunguial compacta, endurecida, provavelmente isso é psoríase. Essa última foto também, esboçando aqui uma tunelização, ó. Então, a ceratose subunguial, ela tem suas características de cada doença. Aí, em cada doença, a gente detalha mais isso. Tecidos perioniquiais ao redor das unhas. Paroníquia. Paroníquia, todo mundo tem mania de achar que é só em dobra proximal. Não, paroníquia é qualquer inflamação do tecido mole ao redor das unhas, tanto em dobra proximal quanto em dobra lateral. Ela pode ser aguda ou crônica, isso depende muito do tempo. Por exemplo, uma lesão com mais de 6 semanas e que vive se repetindo, ela se torna crônica. Então a lesão levanta, edemacia e volta e forma uma fibrose. Quando chega na fase de fibrose, não tem muito tratamento. Às vezes você tem que fazer, como é que fala? Chegar ao ponto de fazer cirurgia. Então, paroníquia é qualquer inflamação ao redor das unhas, ponto. Não é só em dobra proximal. Ocorre frequentemente devido à interrupção da estrutura de proteção e selagem entre as dobras unguiais e a placa unguial, cutícula. Então, paciente que tira a cutícula, paciente que tira essa ceratose lateral, retira mesmo, por trauma, ele vai lá e arranca. Isso é cultural nosso, isso é do Brasil. Lá fora você vai fazer a unha, quando você vê a mulher pintou, você fala, ué, mas ele vai tirar a cutícula. Não, não tiram. Até porque lá fora se processa. Se você faz algum tipo de lesão ao redor da unha, você ganha um bom processo. A não ser as manicures brasileiras que vão para lá para fora. Elas tiram. Até o dia que levam processo. Mas acontece muito. Lá fora não é comum tirar, principalmente na Europa, não tira mesmo. Bom, pode ser provocada por doenças que ocorram ao redor das unhas. Tá, já falamos.
Então, a paroníquea, ela acaba sendo porta de entrada para irritantes e micro-organismos. Dentre eles, os mais comuns são a bactéria, tanto estáfilo quanto pseudomonas, os fungos, olha essa foto o pus ali. Fungos também provocam muito a paroníquea, e o fungo filamentoso não dermatófito, ele pode fazer essa descarga purulenta também. Tive um paciente até recentemente, eu olhei alguns lagos de pus e aí eu resolvi colher. Essa paciente chegou tomando 2 tipos de antibióticos diferentes. Ela fez um antibiótico para as bactérias comuns da pele, tipo uma cefalexina, e depois entrou para um Bactrim da vida, enfim. Ela saiu pegando e nada. Aí eu falei, deixa eu colher. Eu colhi fungo. Quando cresceu, eu falei, gente, a gente ficou até, ela falou, nossa, é mesmo? E aí a gente começou, já estava tratando topicamente para tudo também, esperando o resultado. Aí já estava bom, aí a gente resolveu entrar com antifúngico só para garantir o tratamento, mas acontece. Então, paroníquea por parasita, vírus, eczema, irritante. A cutícula saiu, vai lavar louça com, vai lavar, sei lá, vai lavar o chão com água sanitária. A gente usou muito o que chegou de paroníquea no Covid. Muito, mas muito mesmo. Até porque as mulheres resolviam, não iam para o salão, elas mesmas resolviam fazer suas unhas e retiravam suas cutículas, detonavam. Chegou muito. E não foi só para mim, não. A gente discutiu isso num grupo de unha. Muita paroníquea. Então, eritema multiforme, psoríase, líquen, radiodermatite, granuloma, unha encravada. Granuloma da unha encravada é um tipo de paroníquea. Unha encravada existe, ela faz uma inflamação ao redor da unha, ela faz a paroníquea. Tumor das dobras unguiais, trauma, tudo que provoca alguma lesão ao redor das unhas é um tipo de paroníquea. Algumas drogas, a citretina, cefalexina, MTX, sulfonamida, ciclosporina, indinavir, a citretina e o indinavir, eles afinam a pele e a unha. Então, aquela unha que é convexa, ela fica um pouco mais plana e a pele está fina, ela começa a entrar, é muito comum. Isotretinoína, paciente tratando acne, chega muito. Então, aqui, paroníquea pelo granuloma, ó, de uma unha encravada, paroníquea por um tumor, paroníquea de um bebê que nasceu com a unha encravada, paroníquea por bactéria, essas duas últimas, pela mulher lá ficar futucando, retirando a cutícula, paroníquea. Então, paroníquea é qualquer inflamação ao redor das unhas, ponto. Independente se é um granuloma, se é por trauma, é um tumor que tem ali, é uma paroníquea. Então, não só da região proximal. Cuticulite, essa inflamação da cutícula. Geralmente o que acontece? O paciente começa a se futucar, a pele começa a levantar, a cutícula levanta, ele começa. Aí é estímulo. A formação de pele descolada e irregular ao redor da unha se torna um estímulo para a compulsão. É muito comum o paciente tirar com a boca, fazer uma inflamação, que sai uma infecção, aí da cuticulite vira uma paroníquea. Mas, na verdade, assim, o que a gente está falando aqui hoje é como ter alguns termos técnicos para a gente chamar todo o aparato, todas as alterações físicas das unhas. Aí a cuticulite, que beleza. Acaba saindo realmente a cutícula do local, levando, dando chance para a entrada de bactéria, de fungo, e que isso vira uma paroníquea. Ceratose periungueal, que é comum, é uma situação comum, a pele é espessa e ceratósica, está presente nas laterais da unha como forma de selagem e de proteção. É a camada córnea das dobras unguiais, porém, muitos pacientes se incomodam muito porque ela se torna muito endurecida ali na lateral. Então, o paciente vem procurar auxílio para isso. E o pior, esses pacientes estão ótimos. Os pacientes retiram, acabam retirando essa ceratose debaixo da unha, faz uma onicólise lateral, e essa onicólise lateral faz uma infecção. Sim, ceratose periungueal existe, é normal. O que a gente tem que fazer para que isso melhore para o paciente é o desbastamento e o uso de ceratolítico, ponto. Não pode estimular ele a ficar tirando, porque se tirar, vai gerar problema. Se gerar problema, você ganha o paciente novamente, isso não é legal. Quer dizer, é legal para você, mas para o paciente estar indo no médico toda hora não é muito legal. Ensinar. Onicofose é o termo mais falado lá pela turma da podologia lá. Essa ceratose periungueal que a gente tem, mas ela se torna muito mais espessa e forma uma calosidade. Calosidade local que por muitas vezes causa dor. Na maioria das vezes ela é provocada pelo aumento da curvatura transversa. Então, de tanta unha bater lá, unha endurecida, ela começa a ficar duro aquilo.
E aí, retirar ou não retirar? Eis a questão. Porque às vezes você retira, fica um espaço ali, que conforme o paciente anda, a curvatura vai aumentando ainda mais. Só que às vezes está doendo tanto que você tem que retirar para poder aliviar a dor do seu paciente. E aí o que fazer? Então, às vezes a gente pode fazer uma manobra de acolchoamento, a gente pode fazer uma órtese, isso a gente fala mais lá na frente. Mas o termo onicofose é esse calo que dá, ele fica endurecido. A unha vira e fica endurecida, isso dói. Então, modificação da consistência da unha dura, unha mole. Unha dura, ela é considerada fisiológica nos idosos, tá? Porque o tempo, a velocidade de crescimento da unha é muito lenta no idoso. Na criança, é rápida, cresce muito rapidamente. Por isso que você não vê tanto onicomicose em criança. O tempo do fungo entrar é o tempo da unha mandar embora, então não dá tempo do fungo se alojar. Já no idoso, ela vem tão lentamente, que o fungo entra e faz a festa. Então, a matriz está fabricando, só que ela caminha lentamente. Fica acumulando onicócitos, né, as células que formam a placa ungueal, e ao invés de ele crescer para frente, ele cresce para cima e para frente, para cima e para frente. Então, aumenta a espessura da placa ungueal. É muito comum nas unhas dos pés e em idosos, devido ao tempo de formação e troca fisiológica da unha. A placa ungueal acumula maior quantidade de onicócitos, ela fica mais espessa. Nos idosos, ela é considerada uma alteração fisiológica, então tem que estar de olho, principalmente idoso diabético. A coloração, ela é amarelo amarronzada devido ao aumento progressivo da espessura. Então, quanto mais onicócito, mais ela vai ficando espessa e mais amarelada pelo acúmulo daquele tanto de células. E a causa principal é a diminuição da taxa de crescimento da placa ungueal, devido à diminuição funcional da matriz. Idosos, onicogrifose, síndrome das unhas amarelas, ela fica. Agora, falando em consistência, unha dura, vamos para a unha mole. Ocorre quando a unha fica fina em sua espessura, comum nas unhas frágeis, mas pode ocorrer após trauma e ao nascimento devido à alteração constitucional. Então, essa primeira foto ali em cima, o paciente traumatizou, deve ter traumatizado a matriz, então não consegue fabricar uma unha rígida, uma unha espessa. Aqui embaixo também, unha mole, unha fina. Geralmente, unha mole, quando você consegue dobrar, que ela é fina demais, ela recebe o nome de apalonite, unha em casca de ovo. E as unhas moles a gente vê muito na síndrome das unhas frágeis. O conjunto dessas alterações, onicorrex, as fendas, tanto lamelar, que é a onicosquisia, longitudinal, transversa, a fenda denteada, isso tudo compõe a síndrome das unhas frágeis. As superfícies em conta, o rosário, a própria granulação. E ó, síndrome das unhas frágeis, a onicosquisia, a onicorrex, olha como ela é fina, porque ela respeita a forma do leito, então ela começa a ficar toda estriada mesmo, bem fina mesmo. Ela fenda, ó, fenda distal, fenda transversa, fenda denteada. Aqui o rosário, aparece um rosário, aquele. Aqui a granulação. E, por fim, a modificação da cor da unha. Então, a gente chama cromoníquia qualquer modificação de cor, qualquer uma. Botei até essa foto aqui, que essa foto está bem interessante. Tem o vermelho aqui do hematoma, tem aqui o do sangue coagulado preto, o amarelo, o branco. Então, cromoníquia é alteração da cor, não interessa qual. Então, pode ser exógena, por contato com agente ocupacional, antralina, fotericina, eosina, fucsina, 5-fluoracil, mercúrio, azul de metileno, resorcina, tartrazina, iodo. Ela pode acontecer por trauma, fazendo um hematoma subungueal, uma melanoníquia friccional, miscelânea fumante. Já peguei muito paciente, pode reparar que quem fuma muito, os dedos onde encosta o cigarro, as unhas ficam amareladas. Rena vai pintar o cabelo e fica. Inseticida, ferro. Cromoníquia por fungo. Fungo faz muito a cromoníquia amarelada, amarronzada, preta, fungo demácio. Cromoníquia por bactéria, pseudomonas deixa muito esverdeado. Cromoníquia, alteração da cor no geral. Então, essa paciente aqui, trauma, todas as unhas traumatizadas. Essa paciente, era interessante que ela era pentatleta, sei lá, multiatleta. E aí a gente pediu para ela usar uma dedeira de silicone nos dedos, elas saíram todas poídas, e a gente descobriu que o sapato do ciclismo dela, que é um sapato duro, a costura passava ali, era aquilo que provocava trauma em todas as unhas. Aqui do lado, o hematoma, ó, ela vai ficando escurecida,
Às vezes o paciente vem achando que tem um melanoma e é hematoma. Então, como é bom você ver a acurácia do dermatoscópio. Essa última foto esverdeada, onicobacteriose. A primeira ali de baixo, rena. A segunda, onicomicose. Olha que interessante, a onicomicose com coloração amarelada e escura. Mas olha essas linhas. Isso é clássico, uma onicólise por onicose com coloração amarelo amarronzada. Isso é clássico de onicose. A rena lá em cima de novo. Essa foto é repetida, só que eu mudei de ordem. Vamos embora. Drogas. Várias drogas, eu botei algumas aqui, mas várias drogas causam alteração na unha. Soralênico, cor marrom, tanto na unha quanto no leito, na placa quanto no leito. Antimalário com a cloroquina, azul. Depenicilamina, amarelo. AZT, a unha azulada. Condições dermatológicas, algumas. Alopecia areata, leuconíquea. Pode ser amarelo, pode ser marrom também. Angioma, lúpus, vermelho. Fogo selvagem, amarelo. Nevomelanocítico, marrom. Algumas condições sistêmicas. Icterícia, o leito fica amarelado. Hanseníase, brancacento. Pneumonia faz leuconíquea. Malária faz uma hemorragia subungual. Má nutrição, a unha fica marrom. Onicopatia urêmica, isso cai demais em prova. Leito branco, é chamada de unha urêmica meio a meio. Leito branco e unha distal vermelho ou marrom. Transplante renal faz a leuconíquea transversa. Cirrose, essa foto aí é da cirrose. O leito branco, 2/3, só o finalzinho vermelho amarronzado. Já vai falar sobre ela, é chamada unhas de terrível. Hiperbilirrubinemia faz branco, insuficiência cardíaca vermelha, anemia, leito fica pálido, e por aí vai. Então, cromoníquea é alteração da cor, não interessa qual. Cromoníquea. Melanoníquea, a gente está falando de melanina, então a gente está falando de uma coloração amarronzada ou preta. Então, cromoníquea, qualquer alteração, melanoníquea já é marrom. A gente vai falar da leuconíquea, que é verde, leuconíquea que é branca, a gente vai falar da eritroníquea que é vermelha, tem a xantoníquea que é amarela, enfim. Vai falar basicamente dessas três, melanoníquea, leuconíquea e eritroníquea. Então, melanoníquea, o termo melanoníquea estriada ou melanoníquea longitudinal, ela vem desde a região proximal até a região distal, é o termo utilizado para designar qualquer hipercromia linear marrom ou enegrecida da placa ou do leito ungueal. Ela pode ter origem neoplásica ou não neoplásica. Ela pode ser causada por ativação, tá lá os melanócitos, eles são ativados. Fármaco, líquen plano ungueal, fazendo a hipercromia residual pós-inflamatória, melanoníquea racial, tumores, síndrome do túnel do carpo. Ou pode ser hiperplásica. E aí vem o névo lentígio e melanoma. O problema da melanoníquea é o melanoma, porque o melanoma é uma doença grave que dissemina e mata. Então, existe uma regra, você tem que fazer biópsia em toda a melanoníquea adquirida pós-puberdade, porque na região de unha, acral, mão e pé, a gente tem traumatismo constante, você fica teclando toda hora, enfim, você pode desenvolver um melanoma. Então, existe a regrinha de você fazer a biópsia nessas lesões sim, tá? A não ser que você considere que ela seja benigna. Por exemplo, essas duas fotos aqui do canto, olha a intensa alteração da cor na região de dobra proximal. Isso acontece em pacientes melanodérmicos após a fase adulta. E essa impregnação de melanina nessa região proximal acaba caindo na unha. Então, o paciente vai ter várias unhas com melanoníquea. Então, várias unhas, pensa assim, Deus não vai ser maldoso de fazer um melanoma em várias unhas, né? Então, assim, câncer em várias unhas não existe. Então, e quando você vê clinicamente, ela é marrom, quando você joga o dermatoscópio, ela fica clarinha. Isso é sinal de benignidade. Agora, se você tem uma pessoa que tem essa melanoníquea racial e uma unha é muito escura, essa escura, diferente das outras, ela deve ser biopsiada. Essa do lado, olha essa coloração meio azulada, meio acinzentada, esse é de fármaco. Esse paciente estava fazendo quimioterapia. Você vê que a região distal ela não está ainda. Então, há quanto tempo você começou essa quimioterapia? Eu comecei essa quimioterapia há 4 meses. É o tempo certo de estar essa melanoníquea aí. Então, é uma melanoníquea por fármaco. Aqui por inflamação, ó, essa melanoníquea por inflamação. Essas duas outras fotos, a melanoníquea do líquen plano ungueal, hipercromia residual pós-inflamatória no leito.
Aqui é um caso de lentigo. Só que assusta, né? Um paciente que tem uma coloração dessa, ocupando mais de 2/3 da unha, é importante você fazer uma biópsia. Só que quando você abre e você vê, você faz a dermatoscopia intraoperatória, você vai achar aí características de benignidade. Então, a sua biópsia é para comprovar para o paciente, para documentar que ele não tem uma lesão maligna. E aí você não pode, porque assim, você vai lesar a matriz a ponto de provocar uma cicatriz e ele nunca mais ter unha. Então você tira essa lesão em forma de shaving, você não desce até lá embaixo, porque senão você vai matar, você vai ter que tirar 2/3 para comprovar que ele não tem melanoma. Se você tirar só um pedacinho e tiver um melanoma aqui, já era, você tem que tirar ela inteira. Só que você não pode aprofundar, já visto que na dermatoscopia intraoperatória, aquilo lá tem tudo para ser benigno, você faz um shaving. Aqui na foto do meio, a foto do meio tem uma melanonica longitudinal. Isso aqui é um nevo. E a última foto de lá é um melanoma. Então, assim, os 3 casos, e sendo melanoma uma lesão que parece que não é nada demais, em sendo um melanoma, a gente tem que desconfiar de melanoma, qualquer melanonica estriada adquirida após a puberdade, então é indicado fazer a biópsia nas melanoníqueas. A leuconíquea, então a gente tem a cromoníquea, qualquer cor, a melanoníquea para a melanina, a leuconíquea para o branco. A leuconíquea é uma alteração da cor da unha. A gente parece que tem uma corrida de moto aqui. Toda hora passa uma moto, tá indo para algum lugar, encontro de moto. Tô brincando. Vamos lá, leuconíquea. A leuconíquea é uma alteração da cor da unha que assume uma tonalidade esbranquiçada. Então, a gente tem a leuconíquea verdadeira, geneticamente o cara nasce com isso, não tem muito o que fazer. A matriz geralmente tem muito colágeno, e isso é hereditário e não tem muito o que fazer. Às vezes você biopsia só para provar para ele. Mas um paciente que tem essa leuconíquea aí, com essa foto aí à direita, ele quer saber o que que é. Às vezes também isso pode ser provocado por algum tipo de alteração sistêmica. As leuconíqueas verdadeiras, que acontecem realmente por uma alteração da matriz e provoca esse branco na unha, elas podem ser de alguns tipos. Existe a linha de Mies. A linha de Mies, até muito pouco tempo atrás, muitos autores falavam linha de Mies é igual ao arsenicismo, ponto final. Hoje em dia já se conhece, já é acreditado que a linha de Mies não é só por arsenicismo. Ela pode ser única ou múltipla, são linhas transversais que ora estão se demonstrando e ora unha sadia. Ó, nesse caso aqui, é uma linha de Mies. Existe a leuconíquea puntiforme, que a gente chama de mentirinha, aquele negócio da manicure. Então, geralmente, a mentirinha é porque você empurra a cutícula num ponto certo, ou você vem com alicate naquele ponto certo, e a unha descola. Geralmente, leuconíquea, ela é separação entre camadas. Entra um arzinho ali. E aí a gente fala para o paciente, para de fazer a unha que melhora. E melhora mesmo, porque você parou de traumatizar. Então, leuconíquea puntiforme, manchas de 1 a 3 milímetros, devido ao trauma na matriz pela manicure, a alopecia areata também faz. A leuconíquea longitudinal é um foco paraceratótico na matriz, pode ser Darier, pode ser um tumor, um onicopapiloma, às vezes aparece como leuconíquea, eu tenho um onicopapiloma e eu tenho uma leuconíquea longitudinal, deixa ele aqui. Essa foto primeira aí é de arsenicismo, a foto de um livro do professor Baran. Então o cara vai lá, trabalha, tem a intoxicação, aí vai para casa 15 dias, a unha vem boa, então fica aí. Essa foto aqui da direita é da síndrome de Darier. Então você vê eritroníquea e leuconíquea, eritroníquea e leuconíquea. Aqui é a leuconíquea, aqui essa linhazinha branca fininha que vem aqui, ó. Isso é clássico do Darier. Então, cromoníquea, qualquer alteração de cor, melanoníquea marrom, leuconíquea branca, e existem as leuconíqueas aparentes. Na verdade, não há alteração na placa ungueal, e sim no leito. Alterações vistas ocorrem no leito ungueal. Unha de Terry, a leuconíquea subtotal, ela é branca proximal 2/3, só no final rosa distal. Tem uma agressão no tecido conjuntivo do leito proximal que diminui o fluxo sanguíneo, que é responsável por essa coloração branca proximal. Histologicamente, no leito distal tem telangiectasia, a causa clássica é cirrose hepática. A leuconíquea aparente ainda, as unhas urêmicas meio a meio, isso cai em prova direto. Ela é meio a meio mesmo, é branca proximal e parda distal. A causa clássica de insuficiência renal crônica, quimioterapia, também provoca.
As faixas de Muerke, essa dupla leuconíquea transversa, devido à alteração vascular do leito, que desaparece a pressão. A fisiologia, edema normal do leito, desaparece por hiperpressão vascular induzida por edema local. Essa causa clássica da faixa de Muerke, olha lá. Deve ter festa, a festa da motocicleta, deve ser aqui no Rio de Janeiro hoje, na praia, porque tá todo mundo indo pra lá. Então, faixas de Muerke, a causa clássica é essa hipoalbuminemia crônica persistente. Geralmente, ocorre quando a albuminemia sérica menor que 2,2 gramas por decilitro. Então, ela indica a diminuição da síntese de proteína durante períodos de estresse metabólico. Então, pode ocorrer na infecção sistêmica, trauma, AIDS, quimioterapia ou em estados hipoalbuminêmicos, que é o mais comum, síndrome nefrótica, glomerulonefrite, deficiência de proteína na dieta. Pode ocorrer também na doença renal terminal, uma situação bem crônica, na hemodiálise, na doença de Hodgkin, pelagra, anemia falciforme. Então, faixas de Muerke são essas duplas faixas brancas. E tem as pseudoleuconíquias. Na verdade, não há o acometimento na matriz, não tem o acometimento no leito e a placa se torna brancacenta devido à ação de agentes externos, como na micose. A onicomicose branca superficial, proximal ou transversa, olha aqui, essa transversa aqui, ó, onicomicose transversa, a foto de baixo, onicomicose branca superficial, onicomicose branca proximal, a do lado, onicomicose branca superficial, a de cima aqui, ó, granulação da queratina na superfície da placa ungueal devido ao uso abusivo de esmalte. Então, essa pseudoleuconíquia é alguma coisa externa. E a eritroníquia. Então, a gente falou cromoníquia qualquer cor, a gente falou da melanoníquia pela melanina, pela cor marrom, pela cor preta, a gente falou da leuconíquia, coloração branca, e vamos falar agora da eritroníquia, coloração vermelha, alteração da cor da unha de tonalidade avermelhada. É um transtorno frequente e as unhas das mãos são mais comumente afetadas. A placa ungueal é mais fina, melhor, as alterações inflamatórias geralmente ocorrem nas unhas das mãos. Os fatores etiológicos são os mais diversos. A psoríase ungueal, então a mancha salmão é uma eritroníquia. O líquen plano também pode provocar alopecia areata, lúpus eritematoso, a doença de Darie, o onicopapiloma ele pode ser branco, vermelho ou até marrom. O tumor glômico geralmente se aparece como eritroníquia porque é um tumor vascular. A placa ungueal semitransparente você observa ele. O carcinoma espinocelular, a doença de Bowen, algumas causas sistêmicas, causa endócrina, gastrointestinal, causa cardiovascular, neurológica, reumática, algumas neoplasias, hematológica, hepática, pulmonar, infecciosa. Enfim, essa primeira foto, essa eritroníquia aqui, ela era um carcinoma espinocelular. Esse paciente, não sei se alguém está aí que se lembra, quem operou ele foi o professor Haneck, lá na Santa Casa. Fez um hands-on com o professor Haneck lá na Santa Casa, o professor alemão, dos papas da cirurgia da unha do mundo. Essa segunda foto, olha que barato, essa eritroníquia aqui na lúnula, chamada head spots. E ali na frente, ó, amarelado, isso é clássico da psoríase ungueal. Aqui, essas fotos, a primeira, eritroníquia por vasodilatação local, uso de vasodilatador. Eritroníquia das unhas frágeis, aonde tem as estriações das unhas do ponto mais baixo, a gente tem a melhor vascularização. Aqui, ó, a terceira foto, eritroníquia pelo onicopapiloma, olha o onicopapiloma saindo aqui, ó. Aqui as red spots na psoríase. Olha a intensa inflamação da última foto, a eritroníquia aqui, ó. Então, eritroníquia vermelho. Bom, estamos quase finalizando nossa aula. Vamos falar agora só um pouquinho, só para fazer um teste aqui, um pouquinho dos locais anatômicos dos seus sinais físicos. Aqui já não vai dar para ler muito, então vamos lá. Matriz. A matriz, ela provoca anoníquia, afinamento da placa. Então, tudo que ela vai formar. Não forma unha, tem problema na matriz. Afinamento da placa, alteração da forma, ela pode produzir uma unha de forma estranha. Coiloníquia, ela produz uma unha tão fina que a unha dobra. Cromoníquia, ela pode vir colorida, geralmente melanoníquia na matriz. A melanoníquia é observada muito na matriz. Quando é distal, é névoa. Quando é proximal, é tudo. Fala nas aulas de melanoníquia.
diminuição ou ausência da lúnula, estrias longitudinais, a lúnula avermelhada, a leuconíquia verdadeira, a melanoníquia, a onicotrofia, a onicogrifose, a onicomadese, paquioníquia, pitting ou pits, pterígio, suco de boa, traqueoníquia. Então vamos lá. Aqui uma anoníquia, ou seja, a gente tem um problema absurdo na matriz porque ela nem produz unha. Aqui novamente uma anoníquia formando já cheio de pterígio, só um restinho de placa ungueal, uma placa ungueal muito fina. Estou com problema na matriz. Aqui tem uma fragmentação da placa ungueal, ela produz a placa ungueal, mas ela não está coesa, então a placa ungueal começa a fragmentar, a abrir. Aqui novamente, ó, quase que nada de placa ungueal, eu estou com problema na matriz. Aqui o pterígio, ela formando, mas não vem, então eu estou com atrofia na matriz. Essa foto aqui também sem placa ungueal, o que é produzido muito finamente. Aqui novamente, ó, os pits aí, a fragmentação da placa ungueal. Aqui vendo placa ungueal bem fininha, estou com problema na matriz. Aqui divisão, pterígio. Aqui, ó, a traqueoníquia. Então, temos um problema na matriz. Então, é importante a gente localizar tudo isso que a gente falou, o sinal físico, de acordo com o local anatômico. Leito, ceratose subungueal, clubbing, cromoníquia, euconíquia, eritroníquia longitudinal, estilhas hemorrágicas, hiperplasia do leito, leuconíquia aparente, mancha salmão, mancha em óleo, melanoníquia, que pode ser provocada tanto pela matriz quanto pelo leito. Existe melanócito no leito, ontem a gente falou disso. Onicogrifose, onicólise, paquioníquia, pterígio ventral. Então vamos lá. Aqui a ceratose subungueal, ó, uma lesão que tem eritroníquia e onicólise. Agora a gente começa a juntar as coisas para tentar pensar num diagnóstico. Aqui a onicólise, ó. Aqui a melanoníquia residual pós-inflamatória. Aqui a leuconíquia, a onicólise. E aí provavelmente uma infecção, alguma coisa amarelada está entrando aí. Aqui a mancha salmão da psoríase, a mancha em óleo com a mancha salmão da psoríase. Sabe que esse negócio de mancha salmão, mancha em óleo, ele é espectral, né? Primeiro grau de inflamação é a mancha salmão, onde são atraídos os linfócitos. Aí não consegue andar para frente, aquele processo inflamatório não consegue melhorar, aí ele manda atrair os neutrófilos, aí ela vem amarelada. Ela começa... Melhor local de biópsia de uma psoríase é essa parte amarelada. Geralmente onde a gente encontra mais neutrófilo. Aqui o clubbing, aqui a paquioníquia, tudo espesso. Aqui estilhas hemorrágicas, então os sinais de leito ungueal. Placa, coiloníquia é forma, é coiloníquia, ela pode estar com cromoníquia, com curvatura transversa, com fenda longitudinal, com fenda transversa. A própria placa pode ter leuconíquia, separação entre placas, onicosquisia, onicorrexia, onicogrifose, pseudoleuconíquia, estria, unha em bico de papagaio. Então aqui, ó, a placa ungueal toda cheia de estria. Aqui as fendas denteadas, onicosquisia, outra fenda, aumento da curvatura, alterações da placa, bico de papagaio, onicorrexe. Aqui a placa estriada, dando chance a essa leuconíquia entrar, isso deve ser comicose branca. As dobras também, a gente tem alterações nas dobras, juntando da onde vem a alteração da forma da unha, porque se você tem uma hipercurvatura transversa, você modifica a forma da unha. Fissura, cuticulite, lesões tumorais podem acontecer ao redor das unhas, como o por exemplo. Paroníquia, pterígio dorsal, ressecamento, tecido de granulação. Aqui, ó, o pterígio novamente, cuticulite. Aqui novamente cuticulite. As alterações das dobras. Agora, só para fazer um testezinho, vamos falar de algumas doenças. Eu acho que eu botei 4, no máximo 5, acho que eu botei 4 doenças com seus sinais e achados físicos. Então, na onicomicose, a gente vai ver onicodistrofia distal, total, local, cromoníquia, leuconíquia, do leito, cromoníquia, onicólise, ceratose subungueal, dermatofitoma. Dermatofitoma a gente chama de abscesso fúngico, é o local onde mais acumula a fungo. Você vê um dermatofitoma, raramente ele vai ser tratado com tratamento tópico, tem que ser o sistêmico. Estrias ou raias subungueais, a onicólise, seguindo a estria, isso é comum na onicomicose. A placa ungueal, ela se apresenta com cromoníquia nas mais diversas cores, amarelo, marrom, preto. Erosão, a placa ungueal pode estar erosada, fragmentada.
com alteração na forma, com uma opacidade. As dobras, elas podem ter paroníquia, ressecamento, descamação, inflamação. Então tá aqui, ó. A gente fez uma onicólise ou uma onicomadese proximal, entrou o fungo por ali e tem uma alteração brancacenta e amarelada com onicólise distal. Novamente, onicólise distal com uma alteração amarelada, isso aqui é um dermatofitoma. Onicólise distal com coloração amarelada, essa foto aqui é desse paciente. Aqui uma onicomicose lateral, uma das micoses mais difíceis de ser tratadas, e ela está amarelada, então ela fez uma onicólise amarela. Aqui uma onicólise lateral com a presença de dermatofitoma, essa coisa, esse abscesso, essa nuvem amarelada aqui, com ceratose subungual. Aqui uma onicólise marronzada ou preta. Aqui é a forma de estria, você vê direitinho a forma de estria formando um dermatofitoma, essa nuvem. Então, assim, as características clínicas, essas características físicas que a gente falou agora, a gente quase que define uma doença. Aqui em cima da unha, uma onicomicose branca superficial. Aqui uma onicomicose proximal. Aqui as estrias. Pitch, existe pitch na onicomicose. Se ela alcança a matriz, ela pode nascer defeituosa. Uma onicomicose distrófica total. Aqui, essa leuconica transversa. A leuconica transversa é clássico de onicomicose. A paroníquia ao redor das unhas, provocando toda uma alteração unguial, uma distrófica total. Aqui a paroníquia também, seguido de onicomicose, a paroníquia por onicomicose. Na síndrome das unhas frágeis, na matriz, diminuição ou ausência da lúnula, onicorrexis, no leito, eritroníquia longitudinal, onicólise distal, visualização de vasos sanguíneos na faixa onicodérmica, na placa unguial, onicoscopia, onicorrexis, granulação, alteração da forma, ressecamento, nas dobras, ceratose periunguial. Então, olha aqui, a onicosquesia, a onicorrexis, a granulação, aqui é o rosário, novamente a granulação, aqui a onicorrexis, a fenda distal, aqui a onicólise, às vezes nas unhas frágeis de escola, por perda da adesão, aqui a onicorrexis novamente, como a onicólise arredondada, diferente a onicólise da onicose. A onicólise da síndrome das unhas frágeis, comparando com a diferente, ela é diferente. A onicocriptose, retroníquia, onicomadese, onicólise proximal, no leito, onicólise, granuloma, na placa, espícula, alteração da forma, nas dobras, paroníquia, granuloma, inflamação, infecção e fibrose, olha lá. Aumento da hipertrofia de dobra lateral, granulação, hipertrofia de dobra lateral com tecido de granulação, ó. Granuloma piogênico. Como é que eles falam? Acho que eles falam carne esponjosa. O leigo chega, não, eu estou cheio de carne esponjosa. É esse tecido de granulação. Hipertrofia de dobra anterior, a unha encrava na frente, fazendo tecido de granulação. Hipertrofia de dobra lateral. Hipertrofia, olha como é fibrótica, como é endurecido. Isso aqui, se você não tirar cirurgicamente, não tem tratamento. Aqui, vários estágios da onicocriptose. O que é importante hoje é falar o sinal físico, é entender o sinal físico, porque você falando corretamente o sinal físico, aquele conjunto de sinal físico leva você a saber qual é a doença. Olha a psoríase aí, vou passar direto, não vou ficar falando isso. Olha os pitchings, cheio de pitch na psoríase, aqui simula um suco de bor, onicólise, eritroníquia lá embaixo, aqui estilha hemorrágica, olha quantos pitches, olha a eritroníquia aqui embaixo. Isso tudo fala a favor da psoríase. Olha a extensa faixa avermelhada, mancha salmão em quase todas as unhas das mãos. Unha das mãos, mais de uma unha, extensa faixa avermelhada, aumento da sensibilidade local, onicólise, isso tudo vai te levar a pensar na psoríase. Olha a onicólise aqui, ó, uma mancha salmão aqui querendo começar em óleo. Olha a extensão da mancha salmão. Esse paciente vai referir a alteração da sensibilidade local. Aqui também. Olha essa foto aqui na esquerda, pústula debaixo da unha, esse é uma psoríase de Alopô, onicólise. Olha a onicólise extensa, olha a paroníquia ao redor das unhas, olha nessa foto aqui. Novamente aqui uma eritroníquia, uma onicólise arredondada, diferente da onicomicose. Olha a tensa paroníquia da psoríase, ocupando toda, fazendo uma distrofia total das unhas. E por fim o líquen plano, olha o pterígio aí.
O líquen plano é uma doença inflamatória da matriz que mata a unha se não tratado corretamente e rapidamente. Então, pterígio já é uma lesão cicatricial em quase todas as unhas do paciente. Olha lá, pterígio. Olha aqui a traqueoníquea, a estilha hemorrágica. E é isso que eu tinha para falar hoje. Falamos dos sinais físicos das unhas, da alteração estrutural, matriz, leito, que provoca esses sinais físicos, para que você entenda que a junção desses sinais físicos, com você entendendo isso, você consegue fazer o diagnóstico das doenças e você consegue concluir ou sugerir. Obviamente, precisa de mais coisas para você concluir o diagnóstico. E aí eu deixo para vocês o e-mail dúvidas@eadhealth.com.br, doutora Roberta Nakamura, para fazer as suas perguntas. Eu quero muito responder.